Boa noite, turma da leitura compartilhada, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 10 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Conhecendo o seu poder pessoal. Quando uma mulher samaritana veio tirar água, Jesus lhe disse: Podes me dar de beber? A mulher samaritana respondeu-lhe: Como é que tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Em resposta, Jesus lhe disse: Quem bebe dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que lhe darei nunca mais terá sede. A mulher pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não sinta mais sede. Jesus lhe disse: Vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: Eu não tenho marido. Jesus disse: Estás certa quando dizes que não tens marido? De fato, tiveste 5, e aquele que agora tens não é teu marido. Senhor, disse a mulher, vejo que és um profeta. Eu sei que o Messias está para vir. Quando chegar, ele nos explicará todas as coisas. Jesus então declarou: Sou eu que falo contigo. Nisso chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que falas com ela? Deixando então o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse a todos: Vinde ver um homem que me disse tudo o que fiz. Não será ele o Cristo? João 4, 7 e 30. O poder que exercemos sobre os outros pode ser inebriante, mas o seu efeito é temporário. Jesus teve na vida a experiência sempre satisfatória de alcançar o poder com os outros. Para ele não existia poder isolado. Este fato era frustrante para os seus seguidores, porque muitos esperavam que Jesus se estabelecesse como um líder político e os indicasse para cargos fluentes no seu novo reino. Jesus sabia que a pessoa verdadeiramente poderosa está mais interessada nas pessoas do que na política. Para ele, o verdadeiro teste do poder pessoal não reside em controlar os outros, mas em dar-lhes o poder. Apesar de ter sido um dos maiores líderes espirituais da história, Jesus passou muito pouco tempo em lugares religiosos, pois quase sempre ficava onde as pessoas viviam. Ele estava interessado nas pessoas e exerceu grande influência na vida daqueles que conheceu. Jesus sabia que a empatia era o segredo do verdadeiro poder pessoal. Empatia é uma atitude de interesse e acolhida. É ela que possibilita o verdadeiro entendimento. Quando existe uma verdadeira empatia, o resultado pode ser transformador. A definição do poder pessoal. Aspas, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Justin é um homem poderoso. Ele é funcionário público de alto nível, possui vários cursos de pós-graduação e é conhecido em todo o país devido à sua carreira política. Justin custeou seus estudos na faculdade e conquistou a posição que ocupa hoje com seu próprio esforço. Ele tem orgulho das suas realizações porque não esperava que os outros lhe oferecessem oportunidades, preferindo ele mesmo criá-las. Por temer que sua carreira pudesse ser prejudicada, Justin tomou medidas para que ninguém soubesse que ele estava fazendo terapia. No mundo dos tubarões da política no qual ele vivia, ter sessões com um psicólogo poderia ser interpretado como uma fraqueza pelo qual ele poderia ser comido vivo. Minha primeira tarefa foi mostrar a Justin que o consultório do psicólogo não é um lugar onde se consertam as pessoas. Ele não precisava de mim para lhe dar conselhos e corrigir seus problemas. Ele necessitava de mim para ajudá-lo a se compreender melhor, para que então ele pudesse dar melhores conselhos para si mesmo e fazer escolhas mais saudáveis. Para Justin, o poder era usado para chegar ao topo. Justin considerava o poder um bem escasso, ou seja, quanto mais ele tivesse, menos os outros teriam. Estava constantemente tentando manter o poder nos seus relacionamentos, imaginando que se abrisse mão dele, acabaria na posição mais fraca. Esta ideia dava origem a uma contínua luta de poder nos relacionamentos pessoais de Justin. Durante o processo terapêutico, Justin e eu vivemos uma experiência diferente de poder. Embora no início ele sentisse ameaçado pelo que supunha ser
meu poder como terapeuta, esta sensação já não é mais tão intensa. Ele está começando a compreender que posso ser poderoso na vida dele de uma maneira que lhe confira poder. Ele está começando a compreender que posso ser poderoso na vida dele de uma maneira que lhe confira poder, e isso é bom para ele. O trabalho realizado em comum é que promove essa compreensão. Justin inicialmente imaginou que eu tinha poder sobre ele porque tenho o grau de doutor e ele está me pagando. Agora ele percebe que o nosso relacionamento que lhe dá o poder de compreender melhor a si mesmo. O fato de eu conhecê-lo o ajuda a se conhecer melhor. Está começando a entender o poder da maneira que Jesus queria que o compreendêssemos. Existem muitos tipos de poder: físico, político, financeiro, intelectual, espiritual, pessoal. A lista é bem longa. Embora algumas pessoas persigam poder em todas as suas formas, Jesus só estava interessado no poder verdadeiro, aquele que perdura. Alguns pensam no poder pessoal como uma força que emana de alguém e possibilita que essa pessoa alcance a sua excelência individual. Para Jesus, o poder pessoal era uma ligação amorosa com os outros, que resultava em algo muito maior do que a excelência individual. O poder pessoal é uma união espiritual entre seres humanos que faz com que cada pessoa seja mais do que ela poderia ser isoladamente. O poder pessoal não nasce dentro das pessoas, ele é uma força criada entre elas. Jesus sabia que César estava interessado em um tipo de poder que desapareceria quando ele morresse. E é por isso que disse, aspas, dai a César o que é de César. Jesus estava interessado no poder que transcende a morte. Para ele, o poder pessoal era o poder alcançado com outras pessoas e não sobre os outros. Ele achava que era um erro tentar obter poder individualmente. O tipo de poder que ele queria para nós só podia ser sentido se fosse partilhado. Princípio espiritual: o poder pessoal é o poder com outras pessoas e não sobre elas. Tema: o poder de ser conhecido pessoalmente. Aspas, eu vos conheço. João 5,42. Olivia veio para fazer terapia para trabalhar a autoestima. Ela queria ter mais confiança em si mesma e vencer a timidez. Ler alguns livros sobre autoestima e tentar praticar as sugestões incluídas neles, mas sua maneira de pensar e de sentir não mudara muito. No final da nossa primeira sessão, Olivia pediu-me que lhe passasse uma tarefa para fazer em casa. Gostaria de trabalhar um pouco a minha autoestima todos os dias, disse ela. Qualquer coisa que você me der para fazer vai me ajudar a lidar mais rápido com esse problema. Acho que você já leu muita coisa sobre autoestima, retruquei. Talvez o que você precise aprender mais nesse momento seja conhecer a si mesma. E acho que nós dois precisamos estar juntos para fazer isso acontecer. Pude perceber que o processo que levaria Olivia a compreender mais profundamente a si mesma se daria à medida que ela se sentisse conhecida. No decorrer dos meses seguintes, foi exatamente isso que aconteceu. Na terapia, descobri que Olivia sentia-se mal a respeito de quem era. Por isso, raramente se abria com as pessoas e mantinha em segredo os sentimentos negativos, com medo de que os outros pudessem sentir o mesmo por ela. Infelizmente, os segredos ocultos raramente se modificam com leituras ou conselhos. Ela precisava expor seus segredos para outra pessoa, para poder sentir-se pessoalmente conhecida e acolhida. Este era o ponto de partida para a transformação da sua autoestima. O fato de ela fingir ser uma pessoa diferente do que era não contribuía em nada para sua autoimagem. Ela precisava se sentir aceitável tal como era, a partir daí crescer e se aprimorar. A terapia de Olivia a tem ajudado muito. Em vez de querer que eu lhe forneça informações, ela passou a desejar ser conhecida por mim,
Eu não a vejo mais como uma moça tímida e outras pessoas também estão notando uma diferença. Acredito que Olivia esteja se tornando pessoalmente mais poderosa porque descobriu que é conhecida e compreendida. E isso não faz com ela se sinta tão mal. Com efeito, perder o medo de verdade fez Olivia sentir-se muito melhor. Os seres humanos não podem viver isolados e por isso procuramos nos relacionar com os outros. A experiência de sermos conhecidos e entendidos nos confere a sensação psicológica de que tudo está bem. Temos que perceber que somos conhecidos pelos outros tal como somos e não apenas pelo que fazemos, para nos sentirmos psicologicamente completos. Esse tipo de conhecimento é compartilhado entre as pessoas, pois são necessárias duas pessoas para criar o conhecimento pessoal. Quando ele se fundamenta na verdade, ambas as pessoas são transformadas e crescem. Jesus acreditava que fomos criados com o propósito de conhecer Deus e sermos conhecidos por Ele. Um ponto central do seu ensinamento era comunicar o poder transformador de conhecer Deus, que não é um conhecimento intelectual isolado, mas uma experiência que só se dá no relacionamento. Princípio espiritual: um conhecimento pessoal é criado entre as pessoas e não dentro delas. Assim é. Gratidão. Boa noite.